comecei a falar de mecânica, falei das leis de Newton, certo? Força de atrito. Sim, força de atrito. Plano inclinado, não sei se cheguei a comentar plano inclinado com vocês. Decomposição de vetor, plano inclinado não. Plano inclinado está faltando a gente comentar. Então assim, ó. Vocês já estão trazendo só o volume 2? A galera está trazendo os 2 volumes por enquanto. Ótimo. Eu fui folhear a parte de física para ver o que foi dado, o que não foi dado, o que está faltando no volume 1. A parte de velocidade média, posição, não era comigo, obviamente. Era o polaco ou era o Zinho? Era o Zinho, velocidade média, tal, os gráficozinhos, parte de cinemática. Automaticamente a gente acaba falando de queda livre, lançamento oblíquo. Movimento circular uniforme vai acabar entrando nessa parte dinâmica. Eu comecei com vocês, né? Nós falamos. Como é que é? É o volume 2, nós vamos fazer do zero eletrodinâmica. Nem começamos ainda, né? Sim, nós vamos ver toda a matéria. Pessoal, se tu for pegar as aulas que nós vamos te dar e comparar com a apostila, tu vai ver que a gente vai muito além, infinitamente além. A apostila é um aperitivozinho curto para nós. Com certeza, nós vamos destruir. A apostila vai parecer um gibi quando a gente terminar o serviço eletrodinâmico. Mas só para ver onde é que eu fui. As leis de Newton eu sei que eu discuti com vocês, força de atrito eu sei que eu discuti, a mola eu lembro que eu falei com vocês da mola no final da linha, energias mecânicas eu deduzi para vocês, ó, potência eu não lembro de ter falado com vocês sobre potência. Potência eu não lembro. Então eu quero falar de potência para dizer que eu encerrei o volume 1 com qualidade. Impulso e quantidade de movimento, falamos sobre isso? Não, né? Impulso e quantidade de movimento. É isso que eu preciso falar para encerrar o volume 1 com qualidade. Algum colega já falou de gravitação universal com vocês? As leis de Kepler? Gravitação universal não? Cara, então se hoje eu fizer a parte de dinâmica impulsiva e de gravitação universal, eu vou ficar bem feliz. Eu acho que eu vou dar uma força legal para os colegas aí. Se for ver o volume 2, ele já está muito bem adiantado para as nossas primeiras aulas de ondulatória e eletrostática. Eletrodinâmica, como o colega disse, na semana que vem vai dar para começar, mas o volume 2 não estou nem preocupado, ele já está bem iniciado. Eu quero terminar o volume 1 com qualidade. Então, peraí, depois da nossa conversa eu já sei o que eu vou fazer. Este belo dia 6 de outubro de 2015 da Era Vulgar, semi-extensivo noturno nesta bela cidade de Erechim. Segunda lei de Newton, vou precisar dela, hein? Trabalhe com a força, já discutimos essa brincadeira. Só serve para força constante, senão tem que calcular de gráfico. Força de atrito, discutimos rapidamente. Lei de Hooke, já temos alguma noção da lei de Hooke. Só que hoje vai acontecer uma física diferente aí. Não vai ser a energia cinética, não vai ser a energia potencial gravitacional, nem a energia potencial elástica. Hoje eu quero te mostrar uma física diferente. Nós vamos falar de quantidade de movimento para começar. Quantidade de movimento, pessoal, é uma grandeza física bem simples de calcular. Para tu calcular a quantidade de movimento do objeto, basta pegar a massa desse objeto e multiplicar pela velocidade. Só que a gente tem que se lembrar que velocidade é uma grandeza vetorial, portanto, quantidade de movimento também é uma grandeza vetorial. É o único risco. Ou seja, se eu tenho 2 carrinhos se deslocando, Fusquinha 800 kg, velocidade de 72 km por hora. E no sentido oposto, no Beetle, que é o novo
A, é só ele usar os dados do carro A. A massa do móvel A é 800, só que quilômetros por hora não é bem-vindo, né, no sistema internacional. A gente divide por 3,6 para passar para metros por segundo. Aí fica mais gostoso. Eu multiplico 2 vezes 8. 16 com 3 zerinhos. 16 mil quilogramas metro por segundo. Tu vê, né, cara? Não tem nada demais. Porém, quando eu for calcular a quantidade de movimento do móvel B, massa vezes velocidade. Como eu disse que para lá era positivo, esta velocidade para a esquerda é negativa. Eu vou dividir por 3,6, só que eu vou anotar menos 30 metros por segundo. Aquele menos deriva do fato de o carro estar indo para a esquerda e eu ter selecionado que para a direita é positivo. Como a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, a quantidade de movimento para a direita é diferente da quantidade de movimento para a esquerda. Portanto, o resultado negativo só quer dizer que a quantidade de movimento tem sentido oposto ao do carro A. Menos 30 mil quilogramas metro por segundo. Então, não só te mostrei o que é quantidade de movimento, como já fiz 2 exemplos e te mostrei a parte mais perigosa. A parte mais perigosa para a quantidade de movimento é esse sinal. Atenção, hein, meu querido? Isso é um perigo. É isso aqui que pode te deixar na mão nessa parte da matéria. Dois corpos se chocam. Como é que eu sei para onde é que os corpos vão após o impacto? Se eles vão para um lado ou vão para o outro? As pessoas costumam pensar que é o carro mais veloz que vai empurrar o carro menos veloz, ou que é o objeto que tem mais massa que vai arrastar o objeto de menos massa. Não, nenhum nem outro. O que importa para tu saber quem tem capacidade de arrastar quem após um choque é a quantidade de movimento, é o produto da massa pela velocidade que importa. Ou seja, um navio, ao se chocar contra um barco menor, pode ser arrastado pelo barco menor, desde que a velocidade do barco menor seja suficientemente grande para superar a diferença de massa entre navio e barco. Da mesma forma que carro e caminhão se chocando, o caminhão pode ser arrastado pelo impacto do carro, desde que a velocidade do carro seja suficientemente alta para compensar o excesso de massa do caminhão. É essa física que eu estou começando a trabalhar contigo agora que vai nos ajudar, por exemplo, a descobrir quem é o culpado de um acidente de trânsito. É a física que o perito usa para descobrir quem matou quem, para punir a pessoa correta de um acidente de trânsito. Uma outra coisa que eu vou precisar nessa parte da matéria é impulso. Outra grandeza física, ó, impulso de uma força. O que é o impulso de uma força? Impulso de uma força é uma grandeza física também bem simples de calcular, que é só pegar o valor da força que atuou no objeto e multiplicar pelo tempo que ela ficou atuando. Como força é uma grandeza vetorial, impulso também é uma grandeza vetorial. Vou fazer um exemplo. Imaginem vocês que tem um objeto parado. Um objeto com uma certa massa que eu desconheço que está parado. E 2 pessoas vão fazer força nesse objeto. Uma pessoa vai empurrar esse objeto para frente com uma força de 30 newtons. E uma outra entidade, pode ser uma pessoa ou alienígena, se preferir, vai empurrar ao mesmo tempo esse objeto para cima com uma força de 40 newtons. Essas 2 forças vão atuar ao mesmo tempo e durante o mesmo período. 5 segundos essas forças ficam atuando neste objeto. Eu poderia perguntar, qual é o impulso resultante? Qual é o impulso resultante
100 é o vetor resultante. Se eu quiser determinar quanto vale esse impulso resultante, eu poderia perceber que eu formei um triângulo retângulo, né, com os impulsos, e para achar a hipotenusa desse triângulo retângulo, o impulso resultante ao quadrado é o impulso 1 ao quadrado mais o impulso 2 ao quadrado. O impulso resultante ao quadrado seria 150 ao quadrado mais 200 ao quadrado. O impulso resultante é igual a 15 vezes 15, 225, com mais 2 zeros. 200 vezes 200, 2 vezes 2, 4. 2 zeros de um 200, mais 2 zeros do outro 200. E ao quadrado passa raiz quadrada, 40.000 mais 22.500, 62.500. A raiz de 625 é 25. E a raiz de 100 é 10. Então eu descobri que o impulso resultante é de 250 newton/segundo. E aí eu entendo, né, por que se eu empurro ao mesmo tempo para lá e para lá, né, o objeto acaba indo numa direção nem vertical nem horizontal, né, uma direção oblíqua. O aluno atento poderia pensar: professor, será que não é mais fácil perceber que se tem uma força de 30 e uma força de 40, a força resultante, obviamente, é 50 newtons, porque eu já decorei aquele triângulo pitagórico 3, 4, 5. E agora que eu sei que a força resultante é 50 newtons, era mais fácil simplesmente pegar a força resultante e multiplicar pelo tempo que ela ficou atuando. Ó, professor, como ficou mais fácil? 250 newtons. Parabéns, meu querido, parabéns, funciona. Só que só funcionou dessa maneira porque o tempo de aplicação das forças era o mesmo. Se esse tempo não fosse 5 segundos e 5 segundos, eu só poderia fazer desse outro jeito: calcular os impulsos separadamente e depois aplicar meus conhecimentos de vetor para achar o impulso resultante. Tu vê, eu além de ter que apresentar essas duas grandezas físicas novas, né, quantidade de movimento e impulso, e ter te alertado para o fato de elas serem grandezas vetoriais, que é a parte perigosa geralmente do vestibular, eu agora vou unir essas duas ideias. Eu fiquei magoado, cara, quando eu fui para a faculdade e o sujeito me disse que aquela formulazinha na física, meu amor, que eu chamei de segunda lei de Newton, né? Quando o cara na faculdade me disse que aquilo ali não era a segunda lei de Newton, eu fiquei puto. Me enganaram. Eu vou fazer então diferente com vocês, para que vocês não se sintam enganados. Eu sei que alguns de vocês daqui a algum tempo estarão numa faculdade de engenharia, de física, matemática. Quando acordarem um dia e perceberem que a matemática é a vida de vocês, que a física é a vida de vocês, que a engenharia é a carreira de vocês. E aí, quando tu estiver naquela aula que me deixou magoado, eu quero que tu saiba um pouco melhor a verdade. A segunda lei de Newton, meus amigos, diz que, a segunda lei de Newton de verdade, diz que o impulso de uma força é igual à variação da quantidade de movimento que esta força produziu. É isso que é a segunda lei de Newton. No ensino médio, a gente chama esta bela equação impulso igual à variação da quantidade de movimento. A gente chama esta equação vetorial de teorema do impulso. Porém, na faculdade, isso vai se chamar de segunda lei de Newton. Na verdade, a gente não tem que ficar magoado, a gente tem que entender que o objetivo é facilitar e não complicar, por incrível que pareça. Vou te provar que isso aí é a segunda lei de Newton. Acabei de te mostrar que impulso é força vezes tempo, ou variação de tempo, né, para ser mais preciso. O que é variação nessa vida? É a coisa final menos a coisa inicial. Essa letra grega delta indica isso, né? Variação, final menos inicial. Força vezes tempo é igual, acabei de te apresentar a quantidade de movimento, né? Que é M vezes V, final. O que é a quantidade de movimento inicial? M vezes V
inicial. Tu conhece aquela operação de colocar em evidência, né, na matemática? Quando nós temos dois termos que têm um termo em comum, a gente coloca aquele termo em evidência. Eu só posso colocar a massa em evidência se a massa inicial for igual à massa final. Então, ó, atenção. Se MF, massa final, é igual a MI, massa inicial, que é igual a M, aí eu não preciso mais me preocupar. Eu estou garantindo que as massas não sofreram alteração. Vou colocar a massa em evidência. Abre parênteses, quem é que sobrou? Obrigado, V final, menos V inicial. Cuidado, muita gente quando vai colocar em evidência pensa assim, eu arranquei a letra, está errado, hein? É M que multiplica VF, que divide M, resulta em VF. M que multiplica VI dividido por M dividido por M dá 1, sobra o VI. Para tu verificar se tu colocou em evidência corretamente, basta fazer a propriedade distributiva e verificar se tu chega no mesmo lugar de onde tu partiu. O tempo está multiplicando, eu vou passar para o outro lado da equação dividindo. Tudo bem chamar V final menos V inicial de ΔV? Isso aqui, como eu comentei, né, o mais correto seria chamar de ΔT, né, já que é uma variação de tempo. Está multiplicando, passou? E o que é variação da velocidade dividido pela variação do tempo? É aceleração, né? Está aí, ó. Te provei que matematicamente o teorema do impulso dá no mesmo que a segunda lei de Newton, que na verdade é a segunda lei de Newton só para nós que ainda não chegamos na faculdade. E também está provado, né? Por que a galera da faculdade vai dizer que isso aqui só é válido para M constante. Tu vê, né, cara? Se tu está empurrando um objeto que está perdendo massa, essa equação não é válida, cara. E a gente usa ela, né, como se fosse válida a todo momento. Física, meu amor. Legal. Então, um detalhezinho. Na verdade, cara, só para que tu fique sabendo, então, isso é que é a segunda lei de Newton. Vou fazer um exemplo para te mostrar como é que o teorema do impulso é cobrado. Esses dias me pediram uma questão que vem diretamente lá da minha terra, né? Eu sou manezinho de Florianópolis, né? Floripa. E lá tem um cara famoso, tal de Gustavo Kirten, né? Que é um tenista que ficou muito famoso por ter vencido o Roland Garros, né, algumas vezes. E aí, então, logo que ele ganhou, né, esses prêmios, as questões de física da nossa região pipocaram, né, esse esporte interessantíssimo que é o tênis. Aí dizia que estava lá o Guga jogando tênis e a bolinha chegou para ele com uma certa velocidade, uma velocidade de 30 metros por segundo. Aí ele foi lá e rebateu. Plá! Quando ele rebateu a bolinha foi rebatida com uma velocidade de 20 metros por segundo. 20 metros por segundo. A questão falava, né, que a massa da bolinha era algo em torno de 15 gramas. A 15 vai ficar ruim para nós, vamos botar 20. Molhou a bolinha de tênis, vagabunda, 20 gramas. E o cara deu a raquetada e a questão ainda fala que na hora que ele dá a raquetada, o tempo de contato da raquete com a bola, só a raquete. O tempo de contato com a raquete e a bola é um tempo muito pequeno, um tempo de 0,01 segundo. 1/100º de segundo a raquete fica em contato com a bola. Menos que um piscar de olhos. Aí a pergunta é, que força que a raquete aplicou na bola? Então tu vê, é uma questão bem realista. Aliás, vamos ver se é realista, né? Eu sei que essas velocidades para o tênis são realistas, né? Até baixa velocidade, eles estão só aquecendo. 108 km por hora, tranquilo. 72 km por hora, tranquilo, né? Para quem acompanha o tênis, as bolinhas chegam quase a 200 por hora no saque, né? Chegam a 200 por hora no saque. A massa da bolinha de 20 gramas eu sei que está honesto também. Agora, eu estou indo com o meu coração inseguro, eu não sei se eu exagerei
0,02 kg. Divide por 1000. Então a massa da bolinha, 0,02. Ai, o momento perigoso está chegando. O momento perigoso. Velocidade final. A bolinha chegando era isso, né? A bolinha saindo é isso aqui, né? 20 menos. A massa da bolinha está todo mundo sabendo. E eu te pergunto, qual é a velocidade inicial? Qual? Mas ninguém! Só vou perdoar a galera que chegou depois, porra! Qual é? Fala! Por que menos, cara? Por quê? Porque se tu disse que pra lá é mais, esta seta que aponta pra lá tem que ser menos. É um momento perigoso. É só a parte que não tô bravo, tá? Fiquem tranquilos. É um momento perigoso. O momento é aquilo ali, ó. Fica ligado, cara. É aquilo ali que tira a tua vaga. 0,01 é igual 0,4 menos com menos mais. Isso tira emprego de muita gente. Bota o zerinho, 0,6. Então, força vezes 0,01 é igual 0,4 mais 0,6 deu 1. Está multiplicando, passou, dividindo. Dividir por 0,01 deu uma força de 100 newtons. Uma força equivalente a 10 kg. Light. Paulada daquelas que eles dão ali é muito maior que isso, né? Certo? Então tu vê, essa questão ficou famosa lá na nossa região. Ficou bem famosa. Impulso e quantidade de movimento. Então a gente pode usar para calcular forças, tempos, né? Nessas situações onde um objeto aplica um impulso no outro. Agora, mais comum ainda do que eu acabei de te mostrar é a situação de sistema isolado. Sistema isolado é bem parecido com a ideia de sistema conservativo que eu exemplifiquei na última aula. Na última aula a gente usou a ideia de energia, né? A gente usou a ideia de energia para falar de sistema conservativo. Eu quero te apresentar uma outra ideia nesse finalzinho de aula então. Sistema isolado. Sistema isolado, pessoal, é quando não existem forças externas. É quando não existem forças externas. Vamos entender o que é essa história de forças externas ou forças internas. Por exemplo, olha só. Se eu estiver estudando lá a cadeira, o meu sistema de estudo é a cadeira. Vamos estudar a cadeira. Eu não sou a cadeira. Esse é o nosso objeto de estudo. Aí vem um cara que não é a cadeira e empurrou. Essa força é interna ou externa? Não veio de dentro do nosso objeto de estudo, veio de fora. Simples. Agora, se eu e a cadeira somos... Meu Deus do céu. Querendo me derrubar. Eu e a cadeira somos o objeto de estudo. Eu, Otávio e cadeira. Vamos estudar o Otávio e a cadeira. Aí agora eu vou pular. Quando eu pulei, eu fiz força na cadeira, né? E ela fez força em mim, né? Essa força é interna ou externa? É interna, né? Porque foi os objetos de estudo que fizeram força
Sistemas conservativos era aquele que não tinha forças dissipativas. E a gente começava escrevendo energia mecânica inicial igual a energia mecânica final. Então a ideia é parecida, né? Mas a física é diferente. Vamos fazer um exemplo clássico dessa história. Tem vários exemplos, né? Os exemplos que temos do clássico é uma bomba explodindo, o cara dando tiro de canhão, o canhão vai para um lado, o projétil vai para o outro, o pescador pula do barco, o barco vai para um lado, o pescador vai para o outro, ou até carros se chocando. Vamos fazer um exemplo aí. Ah, não, tá ali os dois carros, cara, não vou perder a oportunidade. Que fantástico, vamos fazer aqueles carros se chocarem. O motorista do New Beetle tomou todas, dormiu no volante e bateu de frente na família que levava um bebê recém-nascido no carro A. É foda, né, cara? Pensa bem antes de tomar trago e dirigir, pode matar as pessoas, meu querido. Aí tu vê, batida foda, cara, o bebezinho sobreviveu. Deus protege, né, o bebezinho. Então olha só. Ah, que paulada. A paulada foi tão grande que os carros grudaram, cara. Os carros ficaram grudadinhos após a pancada. Como o nosso objeto de estudo eram os carros, olha só. Tá vendo o carro? Já falou. Sangue escorrendo. Sangue. Ô galera, a pergunta é: esse amontoado de carne e aço retorcido, logo após a pancada, para onde vai esse amontoado de aço retorcido? Para onde vai e com que velocidade? Esse é o sistema isolado clássico. Isso é tão comum de acontecer, não esse tipo de acidente, né, que também é comum no Brasil, mas na física isso é tão comum de acontecer, choque entre partículas, que a gente chama essa parte de colisões. Colisões. Então eu vou fazer já o primeiro exemplo de colisão. Como toda colisão é um sistema isolado, a quantidade de movimento inicial do sistema todo tem que ser igual à quantidade de movimento final do sistema todo, antes do choque, após o choque. Antes do choque, o sistema era constituído pelo carro A e pelo carro B. Antes. Após o choque, vai ter o carro A destruído e vai ter o carro B também destruído, que acabaram ficando grudados. Que triste coincidência. Final, inicial. Eu já tinha calculado, não tinha? 16.000 a quantidade de movimento do corpo A. Quantidade de movimento é N vezes V, né? Massa vezes velocidade. Deu 16.000 a quantidade de movimento do carro A. Quanto que deu a quantidade de movimento inicial do carro B? Menos 30.000. Eu só fiz massa vezes velocidade, ó, galera. 30 vezes 1.000, vezes 500, 30.000. Pronto. Depois da pancada tem a massa do carro A e a velocidade do carro A. Depois da pancada tem a massa do carro B e a velocidade do carro B. Como eles permaneceram grudados, o que eu posso falar sobre a velocidade deles? É igual, né? Então eu não preciso chamar de VA e de VB, só porque eles grudaram. Se eles não tivessem grudado, se eles tivessem batido e se separado, eu precisaria te ensinar algo a mais ainda para tu matar a questão, o famoso coeficiente de restituição, que eu já vou trazer na próxima aula, para ficar bem completinha essa parte. Só porque os carros grudaram após a batida, eu subtraí o A e o B ali, porque as velocidades são iguais. 16.000 menos 30.000, menos 14.000. Isso é igual, massa do carro A, 800 vezes V, mais massa do carro B, 1.000 vezes V. Menos 14.000 é igual a 1.800 vezes V. Está multiplicando, passou dividindo, cortou os zerinhos, daria para dividir por 2 ainda, menos 70 sobre 9, 70 dividido para 9, 7 vezes 9, 63, sobra 7, vírgula abaixo 0, 777, menos 7,7 metros por segundo. O que significa o menos? Nós decidimos que mais era para a direita, né? Menos significa que após a pancada, os destroços dos carros
velocidade intermediária, né, entre as velocidades que nós tínhamos dos carros. Certo? Então, uma questão clássica de colisão. Toda colisão é um sistema isolado. Em toda colisão, a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Só para te ter uma noção da importância dessa teoria, não sei se vocês sabem, lembra daquele caso de um avião da Air France que desapareceu, ficou sei lá quanto tempo com os destroços desaparecidos, ninguém achava o maldito avião. Não é aquele que desapareceu e ninguém achou mais. Faz tempo ainda que a gente não fala mais sobre esse. É um de mais, né, não foi esse ano, foi algum tempo atrás. O avião tinha sumido, mas acharam alguns destroços, sabiam alguma coisa sobre o avião logo antes dele ter explodido. E gastaram meses tentando descobrir onde é que o avião estava. Um grupo de matemáticos, chateado já com as notícias de que ninguém achava o avião, pediu os dados do acidente. E usando as leis da física, descobriram onde é que estava o avião, onde é que o avião deveria estar. E aí falaram, a pessoa está procurando o lugar errado. As leis da física dizem que o avião vai estar lá. E aí procuraram o lugar certo e acharam. Então tu vê, né, cara, se eu conheço o sistema inicial, se eu conheço as posições, as velocidades, as massas dos objetos iniciais do sistema, com essa teoria, a gente consegue calcular o que vai acontecer futuramente com o sistema. Claro que eu estou falando de sistemas de corpos que tenham massas conhecidas, não estou falando de átomos, nem elétrons, nem de partículas subatômicas. Quando o Newton montou essa teoria, que nos permitia calcular o que vai acontecer com a natureza antes de que aconteça, que nos deu a capacidade de prever o futuro, a gente ficou muito feliz achando que a natureza era determinística. Me forneça os dados iniciais que eu calculo a condição final. A gente achou que com a física newtoniana, com a dinâmica, a gente poderia prever todo o comportamento da natureza. Só que com a física moderna a gente viu que não é assim, né? Infelizmente, alguns fenômenos subatômicos, eles são probabilísticos, eles podem ou não ocorrer. E por isso que a natureza subatômica ela não é tão previsível quanto a natureza mais macroscópica, que é mais fácil de compreender. Deixa eu te mostrar, já que nós estamos finalizando essa aulinha, deixa eu te mostrar o que está faltando para essa aula ficar bem completa. Só está faltando eu comentar com vocês o que é o tal do coeficiente de restituição. Coeficiente de restituição é o númerozinho que vai nos ajudar a calcular o que acontece com os objetos em colisões, onde logo após a colisão os corpos se separam. Quando os corpos se separam logo após a colisão, se eu não conheço de que maneira eles se separaram, eu não tenho como calcular o resultado da colisão. Então os físicos desenvolveram esse conceito físico aí. Coeficiente de restituição. Não vou! O coeficiente de restituição, nós vamos usar a letrinha E, é uma divisão bobinha. É tu pegar a velocidade de afastamento após o choque e dividir pela velocidade de aproximação antes do choque. E não importa se essa velocidade é positiva ou negativa, eu quero o módulo dela apenas. Para a gente não ter que ficar
Só que se o sujeito corre de lá para cá com 6 metros por segundo, 8 metros por segundo, e eu vou de encontro a ele a 2 metros por segundo, nós estamos nos aproximando 10 metros a cada segundo. Concorda comigo? A velocidade de aproximação é 10. Depois da batida, qual era a velocidade de afastamento? É 2 ou é 8? 8, né? Usa a intuição que não falha. 8 metros por segundo. Então, qual é o coeficiente de restituição nesse caso? 8 dividido por 10, ou seja, 0,8. Nada demais, né? Tranquilinha essa ideia. Quando o coeficiente de restituição dá 1, a gente chama de choque perfeitamente elástico. Não existe, teoricamente, choque perfeitamente elástico. Quando o coeficiente de restituição está entre 0 e 1, a gente chama de choque parcialmente elástico. Vou botar meu querido. E se o coeficiente de restituição é 0, a gente chama de choque inelástico. Na próxima aula eu faço exemplos usando o coeficiente de restituição, que é a parte mais apimentadinha das colisões. Fazer um exemplozinho, aí nós vamos estar encerrando a dinâmica impulsiva com boa qualidade. Certo, meus queridos? Obrigado pela paciência, daqui a pouco nós estamos juntos para a última aulinha. Desculpa, professor.